Boa noite, queridos irmãos e irmãs que irão acompanhar esse vídeo durante esses poucos minutos que estarei falando com vocês. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um e de cada uma de vocês que terão a oportunidade de vê-lo. O tema do qual me foi proposto e solicitado para gravar esse pequeno vídeo foi para falar dos modelos de pastores segundo a Sagrada Escritura. No início, Deus é considerado como o bom pastor, o Deus pastor, um Deus que zela de seus povos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus tem cuidado de nós. E Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Desde o Antigo Testamento, Deus foi se revelando como pastor através de Moisés. Moisés, que foi considerado o pastor fiel, aquele que cuidou, que ouviu a Deus e que cuidou daquele povo do qual Deus havia confiado. Mas Jesus é o grande e supremo bom pastor. Ele que nos diz, através de Davi, nos Salmos 22 e 23, que ele é o bom pastor, aquele que conduz. E quando fala do bom pastor, diz que não faltará coisa alguma. E no decorrer da humanidade, na história da salvação e na Bíblia Sagrada, vai falando também de muitos pastores, como Pedro, mestre pastor. Mesmo Pedro, na sua pequenez e na sua ignorância, tornou-se mestre e pastor, e o nosso primeiro Papa, aquele que está fundamentada a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Depois a Sagrada Escritura vai nos falando também de Paulo como pai, evangelizador e pastor. Paulo, aquele que evangelizou muitas nações. E por isso Paulo, durante toda a sua trajetória de evangelizador, ele conquistou muitas pessoas que nos ajudam a ser testemunho da fé em nossa vida e na nossa história, como Timóteo, o filho da fé, do qual Paulo conheceu, evangelizou e confiou toda uma comunidade. Também a Tito como o filho da comunhão, aquele que está próximo de Paulo, aquele que caminhou com Paulo, aquele que Paulo confiou muitas coisas e muitas comunidades também. No decorrer de toda a nossa humanidade, ele também conheceu Onésimo, que ele diz ainda: sim, solicito-te em favor ao meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, quando Paulo conheceu Onésimo, eles estavam presos e estavam entre as algemas, e por isso ele interviu junto a quem ele era funcionário, ou seja, a Filemon. Ele solicitou que Filemon o considerasse Onésimo como um querido dele, do qual ele acompanhou e conheceu na prisão. O pastoreio no Evangelho, no ministério de São João Paulo II. São João Paulo II, aquele que cuidou principalmente dos jovens, dos mais necessitados, dos carentes. Ele que olhou para cada um de nós. E João Paulo nos escreve numa das suas exortações, Pastore Gregis, diz: de fato, ninguém pode ser considerado um pastor digno deste nome, se não dizer um Cristo pela caridade. De não dizer um Cristo pela caridade, ou seja, através do amor, através da singeleza, através das atitudes que possam gerar um outro Cristo no irmão. Continuando, ele diz: para ser com um Cristo, os pastores precisam de Cristo. Ou seja, sem Cristo não seremos bons pastores.
compartilhar a própria vida, também essa partilha é uma comunhão de sentimentos e desejo, é uma exigência inscrita na participação deles na própria missão de Cristo. Isso São João Paulo escreveu, é uma comunhão de sentimentos e desejo, é uma exigência inscrita na participação deles na própria missão de Cristo. Isso São João Paulo escreveu para que nós tenhamos como espelho tudo isso, tenhamos como nortear a nossa missão como pastor. Então vamos compreender, como é que a gente compreende esse pastoreio. É bom, para bem pastorear, é importante entender o que são a princípio, o pastor e a ovelha, o mercenário e o lobo. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, é aquele que zela por suas ovelhas. E quem são as ovelhas? São aqueles que Deus confia a cada um de nós. Ou seja, na nossa trajetória, no nosso caminho, na nossa vida, Deus vai confiar pessoas para cada um de nós cuidarmos. Então, cada um deles nós somos responsáveis e através dessa responsabilidade que Deus nos confia, nós temos que levá-los eles no bom caminho. Quem é o mercenário? É aquele que não tem a sua responsabilidade como pastor. Ou seja, quando o ladrão se aproxima, ele foge, ele deixa as ovelhas como um barco à deriva, ele deixa as ovelhas para os lobos. E os lobos, com certeza, irão devorá-las, porque eles sentem a ausência e não a presença do pastor. E a figura do pastor é aquele que cuida com caridade, com amor, com zelo. Todos nós que exercemos esse ministério da promoção humana, somos convidados a ser pastores. Pastores de todas aquelas pessoas do qual se aproximarem do nosso grupo de oração. Aqueles do qual Deus irá confiar a cada um de nós. Que nós sejamos esses pastores zelosos para que todos aqueles que Deus confiar a nós, que nós possamos levá-los, eles para Jesus. Que a cada um de nós, dentro do ministério da promoção humana, assumamos essa responsabilidade de levar as pessoas humanas. Somos convidados a ser pastores de todas aquelas pessoas do qual se aproximarem do nosso grupo de oração, aqueles do qual Deus irá confiar a cada um de nós. Que nós sejamos esses pastores zelosos para que todos aqueles que Deus confiar a nós, que nós possamos levá-los, eles para Jesus. Que a cada um de nós, dentro do ministério da promoção humana, assumamos essa responsabilidade de levar as pessoas a Jesus. Se fizermos um bom trabalho, se fizermos com zelo, se fizermos com amor, tudo aquilo que Deus confia a nós, certamente, no dia do nosso encontro pessoal com Jesus, lá no céu, na eternidade, Ele vai dizer: servo bom e fiel, cuidastes de todos aqueles que eu confiei a ti. Que a paz do Senhor Jesus reine abundantemente no coração de cada um de vocês, de cada um de nós, que temos essa graça de sermos pastores e de cuidar das ovelhas, quanto Deus confiar a cada um de nós. Louvado seja